É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação.
Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida, nesta quarta-feira, hoje 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde e da Farmácia. E em falar, ou por falar no Dia Nacional da Saúde, agora mesmo nós sabemos que há muitas pessoas que estão acometidas dessa doença, muitos estão hospitalizados, muitos estão até nas UTIs, a gente é sabedor disso, e principalmente aqueles que estão na linha de frente, os médicos, infectologistas, enfermeiras, enfermeiros que estão lutando para salvar vidas e estão pagando um preço muito caro, porque alguns deles até estão perdendo a vida para salvar vidas. Veja que situação muitos na área da saúde se encontram. Por isso nós vamos orar logo mais e devemos agradecer muito a Deus, principalmente aqueles que não adoeceram ou aqueles que não foram infectados. Vamos orar nesse instante? Pai, te agradecemos por tua infinita graça e por tuas misericórdias que são a causa de nós não termos sido consumidos. Queremos te apresentar agora todos os médicos, infectologistas, enfermeiras, enfermeiros que estão na linha de frente, lutando para salvar vidas, para que muitos sejam sarados, fiquem curados dessa doença. Eu te peço em nome de Jesus, guarda todos eles e salva, Senhor, aqueles que estão recebendo assistência hospitalar, que estão sendo recuperados. Tem misericórdia, é o que nós te pedimos e te rogamos, agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Dentro de instantes estaremos ouvindo o presbítero Oséias, trazendo hoje a conclusão deste importante estudo, a quem nós agradecemos pela sua passagem em nosso programa, e também ao término estaremos ouvindo o cantor e pastor Luiz de Carvalho, de saudosa memória. Sem perda de tempo, fiquemos com o presbítero Oséias. A igreja de Filadélfia também passaria nesse momento de provação, mas seria preservada pelo próprio Senhor Jesus, que é o dono da igreja. Nessa passagem, Simon Kishmark ele fala: isso não significa que os cristãos não passarão pela morte física. Esse fato de Jesus dizer que vai guardar aquela igreja que guardou a sua palavra, mas que Deus os protege da morte espiritual, são vencedores durante a peregrinação sobre esta terra. As provações virão, as dificuldades virão, mas devemos perseverar, guardando essa palavra e seguindo em frente, porque aquele que prometeu que estaria conosco, prometeu que iria nos guardar. Queridos, nós podemos dormir hoje e saber que amanhã continuaremos firmes nessa fé, porque foi o Senhor Jesus quem nos deu, é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos faz perseverar, é Ele que há de nos apresentar naquele dia diante do Pai, é Ele que começou a boa obra e há de concluir até o dia dele. Nós devemos perseverar. A vida toda da gente vai ser marcada por luta, a vida toda da igreja vai ser marcada por luta. Mas Jesus diz para aquela igreja: venho em breve. Algo que ele falou também para outras igrejas: retém o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. A promessa da vinda de Jesus, ela no Novo Testamento, ela traz de forma bem clara duas ideias, sabe? Ela traz advertência para aqueles que estão despreocupados, para aqueles que estão incrédulos, para aqueles que os corações estão duros, endurecidos, sem querer ouvir a palavra de Deus, sem querer dar crédito a essa palavra. Ela traz uma advertência: esse Senhor virá. E se Ele vem uma vez, e quando nasceu foi colocado num ambiente preparado para animais, numa manjedoura, se Ele teve a sua vida toda de sofrimento, se Ele foi levado, usou um jumento que não era nem dele,
Pegou um espaço lá para fazer uma cerimônia que não era nem dele, teve que pegar emprestado. Foi morto numa cruz e sepultado num túmulo que não era nem dele, mas ressuscitou. Esse Senhor que veio em fraqueza, que veio aqui em amor, dando a sua vida pelos pecadores, por aqueles que hão de crer nele, um dia ele voltará em glória, cheio de suas ordens celestiais. E aí todos que esqueceram esse Deus, todos que desprezaram e não atentaram para a sua palavra, ele há de cobrar cada um dos seus pecados, cada um da sua conduta. Então a vinda de Jesus, ela aponta para a advertência, para os despreocupados, para os incrédulos. Mas ela também aponta noutra direção, sabe? Ela é um alento, ela é um consolo para os crentes oprimidos. Para todos aqueles que vieram, pisaram nessa terra e confiaram nesse Deus, que entenderam que em si próprio não há mérito algum, que entenderam que estão distantes desse Deus e precisava de um Salvador, e que esse Salvador veio, que é Cristo, e que a partir de então eles entregaram sua vida a esse Cristo e não viveram mais, e agora sua vida estava crucificada com Cristo, identificados na morte, identificados agora com Cristo na ressurreição. Para esses que choram por causa dos seus pecados, que sofrem nesse mundo, esse Senhor Jesus, ele voltará e enxugará dos olhos toda lágrima, e ele nos fará viver no lugar onde eternamente estaremos com ele, e que não haverá mais morte, mais dor, mais tristeza, mais luto, pranto, não. Serão coisas pertencentes à antiga ordem, ao passado. Para nós que somos o seu povo, é um alento, é um consolo. Esse Cristo um dia voltará. Em breve eu venho, ele diz, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, sabe? Dá a ideia que eles já tinham algo conquistado. Não queriam conquistar, mas já tinham algo conquistado, que é essa coroa, sabe? A ideia de conservar essa coroa é que os crentes daquela igreja deveriam dar continuidade à sua fidelidade, à sua lealdade, até o fim. Permanecer daquela forma. Nós vimos aqui, exposto, se eu não estou enganado, pelo presbítero Juarez, as perseguições que vieram sobre a igreja, ou que viria sobre a igreja de Esmirna, e um bispo de lá, Policarpo, com 84, 86 anos, não me recordo, ele não negou esse Deus e foi condenado à morte numa fogueira. E ele, quando vão lhe amarrar, ele diz que não precisava amarrar, que o Deus que deu graça a ele ia fazer ele suportar aquele momento. E João tinha dito para aquela igreja, e Policarpo era um dos discípulos de João, ser fiel até a morte. E aqui Jesus diz para aquela igreja de Filadélfia, continuar daquela forma, retém o que tem, para que ninguém tome sua coroa, mandando ela ser leal, dando continuidade à sua fidelidade, à sua lealdade, até o fim. Sabe? Nós que estamos como atletas aqui, como a Bíblia compara, ou como peregrinos, Paulo diz que o atleta, ele só é coroado, sai como vencedor, se competir de acordo com as regras. Receberemos a coroa sim, devemos permanecer de acordo com as regras, perseverando até o fim. Jesus vem com a promessa para aquele povo, diz, farei do vencedor, daquele que perseverar, e o povo de Deus irá perseverar, porque não é por sua força, mas é Cristo que o fará chegar. Diz, farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome.
Agora, é interessante que a promessa é de fazer aquele povo vencedor daquela igreja, aquela igreja, como uma coluna no santuário de meu Deus. Queridos, nós estamos lendo aqui uma literatura apocalíptica. Então, ela tem muitas figuras de linguagem, muitos símbolos usados aqui. Nós não podemos entender ou pegar de forma literal, porque muitas coisas vão fugir de fato à compreensão e vão ser até bizarras, né? Trechos como 7 Espíritos de Deus, dragão com várias cabeças e por aí você vai. Então são símbolos. O templo, o santuário que Jesus fala aqui, na Nova Jerusalém não vai haver santuário, não vai haver esse templo, porque o próprio Senhor é que estará com o seu povo e morará com o seu povo, sabe? Não haverá templo, então não tem lógica essa questão de coluna, se a gente for entender de uma forma literal nesse templo, sabe? João diz no capítulo 21, versículo 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A ideia de coluna no santuário é Deus honrando o seu povo em sua própria presença, sabe? E é interessante que a ideia de estabilidade dessa coluna, e diz, dali jamais sairá, nos remete, queridos, ao que aquele povo passava pelas dificuldades. Imagina, lembra que eu falei agora há pouco, que aquela cidade tinha diversos terremotos, abalos sísmicos, e o povo, por vezes, abandonava a vida dentro da cidade murada para morar no campo, para não correr o risco de algo desmoronar sobre elas. Então, Jesus traz uma promessa maravilhosa que aquele povo já estava sofrendo. Diz, olha, vocês vão ser coluna do meu templo e dali jamais sairão. Eles não precisam sair dessa cidade, eles não vão sair correndo lá, eles vão ter estabilidade, estarão fixos na presença de Deus. Não precisarão temer nada. A igreja estará sempre na presença de Deus e nada, absolutamente nada, afastará aquele povo de Deus. Isso é uma promessa maravilhosa. João, no final desse livro de Apocalipse, ele diz, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Isso é a promessa, sabe? De Deus estar com o povo. Não vai sair da presença de Deus, mas não para por aí. O que é que a promessa diz? Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. A ideia aqui de nome de Deus, na ideia de posse. Eles têm um dono, eles têm uma marca e sabem a quem pertence. Eles pertencem a Deus. Escreveram o nome da cidade do meu Deus. Eles têm uma cidadania que não é mais esse mundo, essa ordem que um dia irá passar, mas sim uma nova criação da Jerusalém celestial. Você, lendo aqui o Apocalipse, vai ver que o diabo, a besta, tem sua marca, tem seu número, o seu povo marcado, identificado com ele. O povo de Deus também tem uma propriedade que pertence a Deus, tem a marca de Deus. Tem a marca de Jesus nele também. Escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus estava falando, mostrando como eles deveriam agir. O Espírito de Deus ainda fala conosco. Ele nos conduz, como o próprio João escreve, a toda a verdade. E ele nos aponta o caminho que é Cristo. O Espírito Santo continua falando à igreja. E precisamos dar voz a esse Espírito. Muitos têm dado voz ao coração.
Mas a Bíblia diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Ele é desesperadamente corrompido. Nós podemos ouvir o Espírito Santo, porque ele nos guia a toda a verdade. E ao fazer a apresentação do texto, fazer a leitura do texto, a explicação, eu queria terminar com algumas aplicações. Primeiro, que Deus conhece o seu povo. Deus sabe o que se passa com você. Deus sabe da sua vida, da sua luta, da sua lida. E Ele não é indiferente a isso. Ele te conhece e Ele te vê. Mas também o sofrimento. Na caminhada como cristão, nessa jornada como peregrino, faz parte da nossa história. Nós vimos aqui tanto a igreja de Filadélfia, hoje, como nós vimos há semanas atrás, a igreja de Esmirna. Tiveram que passar por dificuldades, tiveram que passar por sofrimento. Isso mostra que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, a nossa jornada de peregrinação será marcada com sofrimento e dificuldade. A vida do nosso mestre, gente, nós estamos identificados com Jesus. A vida dele, do nosso Salvador, foi marcada por sofrimento. E no final, uma morte de cruz. A vida do cristão, que é identificado com Cristo, é também com sofrimento, dificuldade nessa terra. Mas também, além disso, o Senhor Jesus, nós podemos entender desse texto, trazer a aplicação para a nossa vida, ainda exorta-nos, ainda exorta o seu povo a continuar, a perseverar, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, nós devemos perseverar, porque um dia estaremos na presença dEle, e Ele nos fará perseverar. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é a nossa fé, até porque a nossa força vem dEle. A nossa capacidade vem dEle. A nossa fé foi Ele que nos deu. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas é nele que nós podemos perseverar. Lembra? Aquele que vai a Ele, de forma alguma Ele lança fora. Lembra que é o próprio Deus que diz que seguro pela tua mão direita, eu te digo não temas. É Ele que nos sustenta. É Ele que começou a boa obra e há de completar. É Ele, a Ele pertence tanto o querer quanto o efetuar. Ele vai nos fazer perseverar. Por isso nós temos certeza, irmãos, que um dia estaremos na presença dEle, porque Ele nos faz perseverar, Ele nos vai conduzir até a sua presença. E a palavra de perseverança continua, sabe? E assim como as promessas que vieram para a igreja de Filadélfia, queridos, em meio a toda essa turbulência, em meio a todas essas sofrimento, eu posso te dizer o seguinte, que um dia essa luta, o medo, o sofrimento, as dúvidas irão ter fim. Pois um dia estaremos na presença desse Jesus que morreu por nós, que viveu uma vida de sofrimento para nos conduzir até Deus. Um dia nós estaremos na presença dEle, descobriremos aquilo que o salmista diz, que na presença dEle há fartura de alegria, há delícias eternas, há prazer eterno na presença desse Deus. Um dia nós estaremos para sempre na presença dEle, sendo consolados, confortados e gozando de alegria plena. Que Deus tenha misericórdia de nós, aplique essa palavra no nosso coração, para vivermos uma vida que o glorifique. Convido você a orar, encerrando esse trabalho. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que devemos perseverar. E o Senhor é quem nos faz perseverar. Obrigado por isso. Nos ajude em meio a essas lutas, olhar para Ti e não olhar para o mundo, não olhar para nós mesmos. Encontrarmos, ó Deus, refrigério, refúgio, abrigo em Ti, no nome de Jesus. Estende Tuas mãos sobre aquele que está em casa com a fé abalada, que está em casa fraco, Senhor, que está em casa sem conseguir vencer suas dificuldades, seu sofrimento, seus pecados. Em nome de Jesus, liberta essa vida, transforma, ó Deus, para a Tua glória.
Coloca as tuas mãos, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, visita também aquele que ainda não crê como nós cremos, Senhor. E que ao ouvir essa mensagem, ó Deus, te pede que o Senhor tenha misericórdia, que gere essa fé no seu coração. Deus, em nome de Jesus, trabalha e salva essa vida. Deus, nos dá um resto de semana, ó Deus, abençoado na tua presença, para que com alegria, domingo, possamos nos reunir como teu povo para te prestar culto. É a oração que te fazemos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus para todos sempre. Amém. Graças a Deus por esta palavra tão edificante, que nos enche o coração de esperança, de confiança e ao mesmo tempo de exortação para sabermos como devemos prestar serviço e culto a Deus. Ele procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Queremos encerrar o nosso programa hoje ouvindo o cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. E até amanhã, se Deus quiser. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim.